Olá, seja outra vez bem-vindo ao nosso canal. Este canal onde estamos realizando as leituras diárias da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a sua vida, que esta semana seja uma semana de paz, de graça e de manifestação do poder de Deus sobre você, sobre sua família, em nome de Cristo Jesus. Nós estamos iniciando nesta segunda-feira nossa leitura diária concernente ao quarto trimestre de 2021 da classe adultos. Esse quarto trimestre, o último deste ano, que irá tratar acerca do apóstolo Paulo, falando de lições da sua vida e de seu ministério, né? E a nossa leitura desta segunda-feira é concernente à lição de número 1, que será estudada agora, dia 13 de outubro de 2021, neste domingo, que traz o título O Mundo do Apóstolo Paulo. Nessa lição de número 1, nós estaremos apresentando o mundo do apóstolo Paulo acerca do Império Romano. Também estaremos discorrendo sobre o mundo cultural de Paulo e também descrever o mundo religioso do apóstolo Paulo, né? Mas nesta segunda-feira nós temos a nossa leitura diária e ela nos está proposta em 3 porções diferentes das Sagradas Escrituras. Antes de nós fazermos menção aqui, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, eu quero lhe convidar, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações, curta este vídeo, compartilhe com alguém e assim vamos juntos fazendo a obra de Deus. Pois bem, o tema da nossa leitura desta segunda-feira, ele nos dirá: Paulo, chamado para ser apóstolo. O tema que nós temos para a leitura diária nesta segunda-feira, ele é o seguinte: Paulo, chamado para ser apóstolo. As leituras que nos estão propostas, como já vos mencionei, elas estão sendo referidas em 3 porções bíblicas diferentes. A primeira porção bíblica que faremos menção, ela está na carta aos Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 1. E o texto sagrado nos dirá assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Ainda outra colocação bíblica que nos é dada, que está na primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, também o versículo de número 1, que diz assim: Paulo, chamado para ser um apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e Sóstenes, nosso irmão. Ainda uma outra referência que nos é dada para meditação nesta segunda-feira e compreensão daquilo que aqui iremos mencionar, que está na carta aos Efésios, também no capítulo de número 1, e no versículo de número 1, que diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e aos fiéis em Cristo Jesus. Nós podemos notar a similaridade que há entre estes textos, trazendo a evidência de que Paulo ele tinha reconhecimento do chamado de Deus na sua vida. Quando nós olhamos para esta carta de Paulo aos Efésios, nós observaremos que o Senhor ele inspira Paulo e dá a instrução dizendo que o próprio Deus deu alguns para apóstolos, alguns para profetas, outros para evangelistas, alguns para pastores e outros para mestres ou professores. São os 5 dons ministeriais que nós estudamos no segundo trimestre desse ano. E Paulo ele tinha convicção da chamada de Deus na sua vida, a ponto que ao redigir estas cartas, ele comenta isso dizendo: eu sou Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Paulo tinha certeza e convicção do seu chamado apostólico. É interessante nós mencionar aqui o que já foi objeto de estudo neste ano, como já vos mencionei também no segundo trimestre, que o colégio apostólico ele era composto pelos 12 que Jesus havia chamado. Mas o ministério de apóstolo, ele continua sendo atual nos dias de hoje. Não na mesma esfera do colégio apostólico, os 12 que Jesus havia chamado para serem apóstolos ou discípulos, mas hoje o apóstolo equivale a um plantador de igrejas. E qual foi o maior plantador de igrejas da história, senão o apóstolo Paulo? Então ele tem todas as prerrogativas necessárias para que seja considerado de fato um apóstolo.
e ele mesmo tem essa convicção do chamado de Deus na sua vida para ser um apóstolo. Paulo é aquele que é conhecido como o apóstolo dos gentios. E amanhã na nossa leitura diária nós falaremos sobre isso. Ele foi enviado para os gentios. Mas para esta segunda-feira fica esta leitura, esta meditação sobre o tema Paulo, chamado para ser apóstolo. Que eu e você possamos ter a mesma convicção do chamado de Deus nas nossas vidas e assim evidenciarmos tudo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer através de obras que glorifiquem ao nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e que esta semana seja uma semana de bênção sobre você. Independente da luta que você tiver, não esqueça, o Deus que lhe chamou, Ele garante que Ele próprio lhe dará a capacitação necessária pelo seu Espírito para cumprir com o chamado. Apenas creia no chamado, tenha convicção do chamado de Deus na sua vida e evidencie, através das suas obras, a vontade de Deus. Que a paz de Cristo seja contigo, em nome de Jesus.